Embaixo de novo. Isso. Boa noite! Caçala Queto no ar. E uma sexta-feira maravilhosa, dia de paz, dia de tranquilidade. E nós estamos aqui hoje com uma grande figura, um grande homem, um grande lutador do nosso povo preto, Obrigado. escritor, que é o nosso querido Luiz Mendes. Hoje nós Obrigado. vamos a São Paulo. Engraçado, nós estamos sempre andando. É a segunda vez que eu vou a São Paulo. Em São Paulo eu fui agora com a irmã do coletivo Gima, né, uma panafricanista, e agora estou vindo aqui com o Luiz Mendes. Eu andei muito pelo Rio Grande do Sul. Né? O Rio Grande do Sul foi um passeio maravilhoso. Luiz Que Mendes, bom. nós estamos aqui com muita gente já vendo você, te aguardando, amigas minhas, amigos, né? Irmãs e irmãos, os seus amigos também, amigas, irmãs e irmãos. Então, eu gosto que a pessoa se apresente, né? Porque a gente se apresentando, a gente fala, tem preocupações que eu tenho, né? De querer apresentar você e está faltando alguma coisa. Então, você tem a vontade aí para se apresentar, dizer as coisas que você tem que dizer para as pessoas que estão nos assistindo. É um prazerzão recebê-lo aqui. Bom, Walter, antes de mais nada, a honra é toda minha. Né? Muito obrigado por estar me recebendo nesse seu programa. Aliás, que é muito popular. Né? Eu sou o Luiz Mendes, eu venho do interior de São Paulo. Né? Eu morei numa cidadezinha chamada São Joaquim da Barra. Não sei se você conhece, é perto de Ribeirão Preto. Aí há alguns problemas que acontecem com toda a família, né? Principalmente das famílias pretas, e eu vim para São Paulo. Veio eu primeiro e logo em seguida, algum tempo depois, os meus irmãos. Aí aqui a gente, né, enfim, a gente recomeçou tudo, né? Porque minha mãe tinha morrido lá no interior, né? E meu pai teve alguns problemas com ele, enfim. Aí a gente recomeçou a vida aqui. Né? Eu trabalho numa casa um, num, numa, num abrigo, né, para homens em situação de rua, né, acima de 18 anos. E nos intervalos, né, do processo da vida, a gente escreve. Né? Eu escrevo mais contos, né, contos e crônicas. Eu não sou poeta, não sei fazer poesia. É isso. Pronto, né? Então, nós estamos aí com a apresentação de Luiz Mendes, né? Luiz Mendes escreveu um livro maravilhoso, Conversa de Encruzilhada, do qual nós vamos conversar daqui a pouco sobre esse livro, né? Então, a sua vida, você veio do interior de São Paulo, né? Perto de Ribeirão Preto. Eu não conheço, eu estudei um tempo, um ano e meio, muito tempo, né? Passei um ano e meio lá no Seminário Presbiteriano de Campinas, né? Muito Sei. tempo isso, né? Então, andei por aquela região. Na verdade, eu fui até sul de Minas, né? Quando eu era seminarista, andava por ali, mas tem muitos anos. Mas é isso, né? Nós estamos aí em um processo nesse país, né? Onde a violência ela tem aumentado em todos os sentidos, ou então eu digo, viu, Luiz? A violência não tem nem aumentado, a violência não está aumentando, ela está sendo filmada e notificada, né? Exatamente. Ela está sendo filmada, então a gente está se assustando. Eu fico imaginando na época que eu era bem mais jovem, né? Eu ainda sou jovem, na época que eu era bem mais, nós somos ainda jovens, né? Eu era bem mais jovem, né? Quando não havia ainda celular, né? Não havia telefone, ter telefone aqui em Salvador era rico, quem tinha um telefone em casa era rico, né? Então imagine Sim, naquela época que aqui em Salvador, aqui teve uma época em Salvador que as novelas que eram feitas no Rio e São Paulo, elas chegavam de avião, né? Chegavam atrasadas, né? Aí você via um capítulo da novela em São Paulo, no Rio, aí pegava o ônibus, vinha para Salvador, noutra semana que ia passar a novela, né? Não havia ainda satélite. Então, nós imaginamos como era essa violência naquela época. Falando nisso, você é do interior de São Paulo, foi para São Paulo e está trabalhando com homens, né, em situação de rua, né? isso. É, como é esse tipo de trabalho que você faz? Conta aí para gente. Então, professor Walter, eu estou como orientador socioeducativo. Né? Qual que é o nosso papel dentro do abrigo? Né? Não só meu, como de muitos orientadores e orientadoras lá. Né? É trocar ideia, conversar,
né? É, dialogar com eles, né? Porque o grande problema de, alguma, de alguns povos, né, principalmente os companheiros e as companheiras de situação de rua, é a identidade. Né? O pessoal chega numa situação, né, que perdeu a referência, que perdeu a identidade. Parece incrível, mas às vezes, se você falar o simples nome da pessoa, os olhos da pessoa brilham, porque ela está sendo reconhecida, você está enxergando ela. Né? É como, aliás, você deve até saber melhor do que eu. É como aquele ditado africano: se você sabe o nome de uma pessoa, você sabe um pouco mais dela, não é? Então é isso. Às vezes o simples nome da pessoa que você pronuncia, você está dando uma dignidade com ela. É claro que só o nome não dá dignidade, lógico, né? Mas você resgata ela, você enxerga ela como uma cidadã ou cidadão. É muito interessante, né? Você está falando, né? No Sim, processo do sequestro dos nossos antepassados, a primeira coisa que eles faziam, né, era tirar a dignidade deles, né, e já tirava o nome, né? sim, Imaginando que já no navio do desespero, esses nomes já não mais existiam. E houve todo um processo, né, de colocação de nomes, que até hoje eu me assusto, né, quando o nosso povo, a nossa população tem orgulho desses nomes europeus, né? Nome Oliveira, Assis, Conceição, Ferreira, né? Todos esses nomes são nomes dados pelo escravizador colonizador. Então, esse sim. processo da gente perder o nome é uma coisa muito forte. A gente perde esse nome e depois ainda não estamos invisibilizados com o nome que nos deram. São dois Exatamente. processos aí, né? São dois processos. Então, homem em situação de rua é uma situação muito complicada em uma sociedade onde o trabalho é uma honra, né, dignificado trabalho, né, as pessoas têm que ter uma moradia, e eu creio que essas pessoas devem ter problemas psicológicos imensos, né, de se sentirem Sim, limitadas, né? sim. E, aliás, Walter, aliás, e você, né, eu acho, e na minha opinião, lógico, e acredito que de muita gente que te conhece, que te assiste, eu acho que o trabalho que você faz, né, dentro dessa discussão que você chama para o diálogo, não só as religiões evangélicas, como também as religiões de matriz africana, eu acho que quando você propõe esse diálogo, essa conversa com todo esse povo, né, eu acho isso é um processo também de você estar resgatando isso, né, essa questão da autoestima, da dignidade, né? Então, isso que você faz é importante. Aliás, eu acho muito importante. A gente tem uma preocupação muito forte, porque nós estamos aqui com processo de negação, né? Sim, Nossos ancestrais foram sequestrados, nós fomos jogados aqui nesse país, e nós estamos no processo sempre de invisibilização, de negação do nosso ser africano. Então, eles negam a gente de toda forma e ensinaram, a partir do cristianismo protestante, evangélico, neopentecostal e pentecostal, e eu quero até colocar que as igrejas também chamaram do protestantismo histórico, né? Elas são hiperracistas também. A gente fica só acusando os irmãos neopentecostais e pentecostais, porque na sua maioria são pretos, né? Estão em cima dessas chamadas igrejas do protestantismo histórico, que são as metodistas, as batistas, as presbiterianas, congregacionais, elas são hiperracistas também. Então, todas essas igrejas, que exceção, elas discriminam as pessoas dos cursos de matriz africana. O meu trabalho e da organização que eu faço parte é a gente colocar, antes de qualquer opção religiosa ou de espiritualidade, nós somos africanos. O que nos une é a melanina. Essa união que nós temos que fazer, e aí a gente fala o quê? Da autodefesa. Né? O nosso povo tem que entender a autodefesa. Nós estamos sozinhos e nós temos que nos defender.
Então, é muito natural que as pessoas das igrejas evangélicas começam a ter pretos, começam a ter consciência de não permitir o ataque às religiões de matriz africana. E você coloca muito bem no seu livro, né? Quando você faz aquele diálogo, né? Do Messias com Exu, né? Quando você cita isso, pelo menos eu li, né? Alguma coisa a Uhum. respeito, né? Que é necessário que a gente se encontre, né? Nós estamos muito separados e muito divididos e muito Sim, traídos também, né? sim. Sim, é engraçado, né? É quando eu propus, aliás, a ideia do livro, dessa conversa de encruzilhada, é justamente isso, né? Que eu tenho uma série de conversas, né? Que eu coloquei, eu sempre faço uma conversa de encruzilhada. Eu coloco o Exu para conversar com Lutero, né? Eu Uhum. coloco o Exu para conversar com Cristo, com Jeová, com a Virgem Maria, com Tupã, enfim, um monte de gente, né? E qual que é a ideia? É você propor o diálogo. Nós, enquanto trabalhadores, né, nós vamos lá na linha, na fábrica de produção, independente da sua religião ou não, você vai lá produzir pro capital, produzir junto. Então, por que a gente, fora da fábrica, a gente não pode dialogar, né, juntos, independente da sua confissão religiosa? Claro que desde que seja uma discussão respeitosa, né? Por que o Exu não pode discutir a questão palestina com Jesus? Ou Jesus não pode discutir com Iemanjá a poluição dos mares, ou discutir com Tupã a queima das florestas. Então, o que eu proponho é isso, o diálogo. É claro que muita gente não gosta, eu acredito que acontece contigo também, né? Que muita gente não gosta desse diálogo, né? Essas coisas todas, mas eu acho que enquanto nós tivermos a possibilidade de propor o diálogo, você tem que propor, né? Sim. Outro dia mesmo, olha como é que é engraçado. Eu não sei se foi ontem ou antes de ontem, acho que foi aí em Salvador mesmo. Um evangélico foi lá e quebrou e vandalizou a estátua da Mãe Gilda, se eu não me engano, não foi? Isso. Né, então, o camarada nunca recebe o recado de Deus. E quando ele recebe o recado de Deus, Deus mandou ele lá vandalizar a estátua do. Não, acho que tem alguma coisa errada aí. E você tem razão quando você propôs naquelas duas lives suas, o diálogo, como é que chama? A questão da maldição hereditária. Né? Eu achei uma sacada sua legal aquilo. Foi muito boa. E você escreveu um texto muito gostoso, né? Maldição Isso, hereditária e capitania hereditária. Até foi uma coisa isso. assim, muito, E eu te muito citei. curiosa. Texto, só de se ler, né? É isso que Né? Eu, acontece com o nosso povo, né? Na verdade, né, essa maldição hereditária, se a gente reparar, ela vai além dos arraiais evangélicos, né? sim. Ela ultrapassa os arraiais evangélicos e ela chega na população toda, independente da opção religiosa. Essa negação que a maioria da nossa população faz de África, que a maioria da nossa população recusa se considerar africano, né? Isso é como se fosse uma aceitação da maldição hereditária. A maldição hereditária é um processo de negação. Hoje nós temos nesse país, né, um total de mais de 100 milhões de pessoas, né? Mais de 100 milhões de pretas e pretos nesse país. A maioria está se negando, está se auto-negando, porque é aquela questão da aceitação. Então, eles estão se sentindo amaldiçoados. O Brasil é o único país que tem um pensamento desse. Eu me lembro que, aos 30 anos, não sei, João Jorge do Olodum me chamou para uma reunião lá no Olodum. O Olodum ainda tinha uma sede pequenininha, né? Não era um bloco pequeno ainda. Porque eu era pastor e veio um cara do Conselho Mundial de Igrejas. Esse cara era do Paquistão. Aí, quando nós começamos a conversar, ele não conseguia compreender que em Salvador nós éramos a maioria da população e não conseguia ter o poder político. É totalmente inconcebível para o resto do
Um país como o Brasil, que é onde tem a maioria da população preta, cidades, municípios, estados, e não tem o poder político. Tanto assim que hoje, né, só mais um papo, nós estávamos discutindo com um grupo de trabalho sobre a Pedra de Xangô, que é uma pedra que tem aqui em Salvador, uma pedra considerada sagrada pelo povo de Santos. E a própria representante da Prefeitura de Salvador estava contra o nome da Pedra de Xangô para colocar Pedra de Ancestralidade. Eu fazia parte do grupo, fui chamado para fazer parte do grupo ontem, e hoje mesmo eu saí, porque eu não tenho mais paciência para ficar vendo esses atos racistas, né, ocorrerem. Eu falei assim, olha, se na Bahia tem a festa até Lavagem do Bonfim, quase para a cidade, 1 milhão de pessoas. Dia de São João na Bahia, feriado. Quando se chama de Xangô, como o pessoal de Candomblé de Jeje, Savalu e Marri, que chama de Sobô, e o pessoal de Angola chama de Zaza. Estão querendo preservar aquela pedra, as pessoas não querem. Isso é racismo. Nós vivemos em uma sociedade que todo dia tem um ato racista. E nós temos que cada vez mais resistir. Acho que esse processo que você faz nos seus escritos, né, nas suas conversas, né, são atos totalmente de resistência. Deveríamos ter mais Luiz Mendes no Brasil, mais pessoas conversando nas encruzilhadas, né? Sim. Porque é sagrada. Encruzilhada sagrada. Mas só que se você for ver encruzilhada dentro da concepção banto, né? Você vai ver que ela é sagrada. A Bíblia fala encruzilhada, só que as pessoas não leem a Bíblia direito, né? Nessa conversa de. nessa conversa de. Nessa conversa de. Walter, Walter. Não, acho que você não lê a Bíblia, acho que você não lê a Bíblia direito. Acho que você não lê a Bíblia. As pessoas estão falando aí em um montão de teologia negra, querem fazer teologia negra, né? Com olhar branco, né? Com olhar branco, né? Você faz uma teologia, né, olhando com olhar branco. Você faz uma poesia preta com toda a informação da academia branca, né? Tudo que a gente faz, né, é o branco que está por detrás. Ou seja, você fala mal do padre, mas se benze no confessionário. Com certeza, né? Com certeza. Então, quando eu gostei do tema do nome do seu livro, né? Conversa de encruzilhada, né? Essa conversa de encruzilhada, né? As pessoas têm medo de encruzilhada. Tem. Não é? Como é que pode ter medo de encruzilhada, né? E passa delas todo dia, a pé, de ônibus, de carro. Por que isso? Por que você, Luiz, acha que o pessoal tem medo de encruzilhada? Porque a ideia do nome? Não, porque as pessoas têm medo de encruzilhada. Poxa, Walter, você sabe melhor do que eu. Você fez 2 lives sobre isso. Falar nisso, viu, Luiz? Nós temos aqui, está aqui nos assistindo uma IA muito bonita, viu? Uma IA lindíssima, chamada Nani Moreno. Boa noite, gente. Boa noite, Nani. Também está aqui o Eliseu da Silva, Chuchu. Boa noite, a Célia Santos. Boa noite, poeta. Ana Lúcia Gui, boa noite a todos. Ferreira Neto, boa noite. Rita Cássia Reis, boa noite. Boa noite para todo mundo. Me conte aí uma coisa desse livro, Conversa de Encruzilhada. Me fale um pouco desse livro, do formato, quantas páginas tem, né? Quais são os contos. Fale dos contos dele, para a gente poder já conhecendo esse livro. Então, nessa primeira edição aqui, são 100. Não contei não, mas deve ter uns 70 ou 80 contos. Eita! Né? Aqui tem de tudo, né? Tem, além das séries, por exemplo, tem Conversa de Encruzilhada com Bob Marley, com Jesus Cristo, com Oxóssi, com Preto Velho, com Santa Luzia. Aliás, essa conversa de encruzilhada com a Santa Luzia, né, ela foi uma professora, ou talvez até você conheça,
aí de Salvador, ela dá aula naquele cursinho para preto, de Steve Biko. Sim. Ela chama Sandra Souza. Ela pegou esse texto meu e adaptou para uma peça de teatro e foi exibido aí na Praça do Oxum, aí em Salvador, né? Esse texto. E aí, além dessas conversas, Walter, aí tem os contos, né? Tem o Beija-Flor Negro, Mulher Negra, né? Tem algumas crônicas, Infarto, Orixá Jacobino, Exu Jacobino. Ou seja, são vários contos, esses contos são vários contos que eu pego as divindades africanas, né? E as entidades né? Eu pego Jeová, Cristo ou outro santo qualquer católico, né? E tragam eles para a nossa realidade, não só para a nossa realidade política e econômica, para trocar ideia, né? Eu coloco essas crônicas, eu pego a nossa realidade de morada precária, enfim, de falta de emprego, a violência contra a mulher negra, né? Eu pego o Oxum para discutir com a Virgem Maria, pô, mas por que os nossos filhos violentam, espancam as mulheres negras, né? Ou outras mulheres? Então, é essa a proposta do diálogo, é trazer essas entidades que povoam o nosso imaginário para a nossa realidade. E, geralmente, essas conversas, elas se dão aonde? Na encruzilhada, porque é ali que é o sagrado nosso, como você bem lembrou, né? A encruzilhada, quer queira ou quer não, quando você fala em encruzilhada, não importa a religião do camarada, né? Ele vai se lembrar, pô, é ali, né? Então ela sabe, ela povoa o nosso imaginário. É por isso que eu propus os meus diálogos nesse espaço, que é um espaço negro. Que maravilha, né? Que maravilha. Eu vejo a importância dessa conversa de encruzilhada, né? Ela acontecer, ela ocorrer, na questão do nosso povo, né? Eu me sinto muito à vontade quando converso com uma pessoa preta, né? Eu, aqui no nosso programa, né? Programa pequenininho, né? Eu só recebo pessoas pretas, né? E pessoas, né, que podem ter a pele clara, né, mas têm ascendência africana, né? Isso, que se consideram pretas. Porque é outra conversa, é outro tipo de conversa, é outro tipo de entendimento, né? Isso porque eu sou um pan-africanista e afrocentrista, né? Então, eu tenho uma linha de pensamento, né, muito nesse sentido, da gente ouvir, Sim, da gente sim. conversar, da gente aprender com a gente mesmo e venhamos a acreditar em nós mesmos. Esse é um processo muito forte. Quando você falou aí da conversa encruzilhada com as mulheres, né? Essa conversa tem que ter com as mulheres, né? Eu sou a favor do poder matriarcal, né? Entendeu? Quando eu falo isso, é porque você é matriarcal. Eu digo, não, eu sou matriarcal porque dentro dos candomblés mais antigos, respeitados de Salvador, que eu conheço, o poder é matriarcal. Né? Lá, Sim. É a em mulher todo que detém o candomblé, axé. em todo candomblé tem uma rainha lá sentada, essa rainha as pessoas vão aprender, vão dedicar obediência, vão receber os ensinamentos, né? Isso é muito Sim, importante. E a África antiga era uma África, em sua maioria, bem matriarcal, né? E as mulheres no nosso país, as mulheres pretas, né? Elas foram colocadas em última posição, que não é a posição delas, certo? exatamente. Não é a posição das mulheres pretas. As mulheres pretas não devem aceitar essa posição que foram colocadas, né? E os homens pretos têm que reagir junto com as mulheres pretas. Eu acho que isso aí, para mim, é uma coisa muito importante, né? Eu tenho 2 filhas, tenho uma neta, né? E sempre digo para as minhas filhas, para a questão de elas estarem no lugar da mulher preta, que é em outras posições que o sistema tem nos colocado. Como você, Luiz, vê essa situação das mulheres pretas, que eu li que você tem uma vida muito profunda nas ruas de São Paulo, né? Essa cidade imensa, essa cidade, para mim, muito branca, né? É muito diferente aqui de Salvador, né? Como é que você vê essa situação, que você trabalha diretamente com homens, conhece muito bem a realidade, e essa realidade da mulher preta, como é que você está enxergando isso
na sua vida dentro das ruas de São Paulo? Olha, Walter, bom, assim, é claro que eu não vou, né, eu acho que sobre a questão das mulheres pretas, né, há várias estudiosas aí que sabem até melhor do que a gente, né? Mas, assim, eu, enquanto homem negro, o que que eu percebo? Né? Dentro dessa sociedade, e uma coisa você tem razão, né? Nós somos homens pretos. É uma sociedade, além de ser racista, ela é machista. E dentro dessa estrutura, o homem negro, né? Ele ainda está acima da mulher negra, né? A mulher negra, dentro dessa sociedade racista e machista, ela está abaixo, abaixo de tudo, né? Recebe os piores salários, né? Tem as moradias mais precárias, né? Sofre mais a violência, né, do Estado, porque quando o Estado corta um serviço público, quando o Estado nega algum serviço para a população, a maioria dessa população são pessoas pretas. E dentro dessa população preta, uma grande parte são mulheres pretas com seus filhos que os homens negros abandonaram. Né? São mulheres que sustentam seus filhos sozinhas, né? que, que não têm um afeto. Né? É aquilo que sempre se discute por aí, né? Que é a solidão da mulher preta. Além de tudo isso, lhes legam, né, né, uma ascensão econômica e também lhes negam o afeto. Né? Então, dentro dessa estrutura, né, ainda a mulher preta ela sofre mais ainda. Isso aí é desde da história, né? Né, elas eram violentadas, né? Eu costumo dizer que cada xícara, que cada colher de açúcar que adoça o café de alguém lá em Jardins tem o sangue da mulher negra lá no canavial, né? Então é isso que ocorre. Né? Essa é a minha Então, percepção. muito bem, né? Então, aqui, maravilha, as pessoas estão chegando, né? Ali o Brito mandou Noite de Paz para todos. O Eliseu Obrigado. da Silva Chuchum, né? Eliseu é lá de Quilombola, lá no Mato Grosso. Um abração, Eliseu. Vamos fazer contato, sim. A grande poeta baiana Jovina Souza, que não quer vir aqui no Caçala-Queto, Jovina, né? Estou aguardando você, Jovina. Jovina Souza é uma preta, né? Que Conheço. escreve, que escreve forte. Eu gosto de Jovina, que Jovina gosta de bate legal igual a mim. Jovina bate, essa conversa com Jovina não. Jovina bate legal, e a gente tem que bater. Essa conversa de muito, ficar muito enrolando muito, e Jovina chega junto mesmo. Jovina falou assim: Olá, Luiz Mendes. Um prazer assistir você com o Walter Passo. Né? Aí Obrigado. vem Pablo Felipe, né? Falando também. Não, ele chamou Pablo Felipe da Vera, né? Alba, né? Ele chamou a Bruna. E Eliseu está perguntando quanto custa o seu livro, viu? Quanto custa o seu livro? A Rita também chegou, chamou Roquildes, grande amigo nosso. A Fabiana Marques do Carmo disse: beijos, meus lindos. Salve os poetas do meu coração. Meu amigo Luiz, que saudade de ti, viu? A Fabiana, viu, Luiz? Fabiana, Oi, tá? oi, Saudade. Fabiana. É. A Cris Souza, boa noite a todos e a todas. E a Tânia Cristina, boa noite, chegando. A Maria Aparecida Pinto Costa também acabou de chegar e deu muito boa noite a todos e todas. Né? E nós estamos hoje aqui no Caçaraqueto recebendo o escritor, um homem de luta, um homem preto, um homem africano, diáspora, Luiz Mendes, que escreveu o livro Conversa de Encruzilhada. Né? Conversa de Encruzilhada, que Luiz vai dizer para vocês onde pode adquirir esse livro. E nós devemos. Tem uma coisa, viu, Luiz, que eu queria Diga. falar com você. O Black Money, né?
O black money, né? O dinheiro tem que circular. Nós temos que aprender a circular o dinheiro na nossa comunidade. Exatamente. Eu Né? também Na acho. nossa comunidade, né? A gente É, vê que. Diga. não, pode Não, falar. pode falar, pode falar, pode falar. O convidado é você. Não, Eu não, queria, é que eu é queria, quando eu eu queria falo. saber, eu queria É, saber do que você pensa dessa ideia do dinheiro, dinheiro preto circular na nossa comunidade. Quais são os efeitos que você vê nisso? não, eu sempre prego, onde eu moro, né, nos lugares que eu moro, eu sempre troco ideia. Olha, gente, a gente tem que comprar ali daquela companheira negra, que tem um barzinho ali, que tem um mercadinho ali, que tem uma quitanda, né, que vende um doce na rua. É entre o nosso povo que tem que circular o dinheiro. Eu sempre prego isso, eu sempre defendi isso. Não tenha dúvida quanto a isso. Com certeza, o Black Money, tem muitos grupos já aí no Facebook discutindo isso, né? E a gente tem que entender que esse dinheiro, quando ele circula na nossa comunidade, esse dinheiro dá forças para o racista acabar com a gente. Isso é uma coisa muito interessante, né? O racista acaba com a gente. Isso é uma Sim, coisa que nós ainda não aprendemos nesse país, né? Que é boicotar empresas racistas. Eu fico vendo, porque no shopping tal, o segurança pegou, bateu, arrebentou, apertou o pescoço de um cidadão, discriminou uma cidadã. Era para toda a população preta não ir nesse shopping, pronto, vai em outro. Avisa, não vamos nesse shopping. A loja tal discriminou, nós não vamos lá. É aí que está a maldição hereditária em toda a comunidade. A comunidade está toda amaldiçoada, está muito covarde. Se o cara ou se, discrimina, eu não vou lá, ou se entendeu? for, ou se for ir com um porrete na mão. Não vai. É coisa tão simples. Aqui em Salvador mesmo. A loja discriminou. Salvador são quase 90% de pretos. A loja discriminou, não briga, não faz nada, não vai fazer passeata, a população não vai lá comprar nada. No instante resolve. É uma questão que a população tem que ser organizada. Né? Nós temos que nos organizar politicamente, entendeu? Sim. Nós temos que nos organizar e temos que sentar para conversar muitas vezes da encruzilhada para entender esses processos. Né? Falando em encruzilhada, você me disse que é da espiritualidade, né, de uma religião de matriz africana. Conte isso aí para Sim. gente, conte para nossa galera. Não, eu sou, né, eu não sou iniciado, né, eu sou filho de Ogum, Ogã de Oxóssi, da casa da mãe Wanda do Oxum. Né, eu fui suspenso Ogã lá, e ainda não fiz ainda as coisas que eu tenho que fazer, que nós temos que fazer, né, que você sabe, né? Então eu me identifico com essa religião, né? Eu sempre me identifiquei. Desde criança, eu sempre gostei de ler, né? Eu sempre gostei de ler livros que relacionados a essa a essa espiritualidade. É, é isso. Pronto, né? É uma coisa muito interessante, né? Que tudo que é africano, as pessoas perseguem, né? Eu estava, numa live que eu fiz, eu disse para o pessoal, né, que o judaísmo, ele, antes de oferecer um animal ao Eterno, ele sacrifica um bode para o Azael, né? Que é o anjo do mal, né? Ah, Mas ninguém vai aí implicar com o judaísmo, porque ninguém é maluco. Né? não, não. Ninguém é doido, né? Dizer assim, o judaísmo tá matando animal, ninguém com o Islã, tudo mata animal, mas ninguém vai. O pessoal só vai no preto, né? Tudo que é preto, aí tá todo mundo valente, aí vai chegar, vai invadir terreiro, vai tá, um montão de preto bobo fica atacando pedra, né? Sim, Mas outras sim. religiões mais estruturadas, a nível estruturada no sentido de poder político, né? Eles, É, ninguém vai mexer em nada, né? é como diz o doutor Hélio, né? O pessoal pode tudo, né? Mas a galinha da macumba, não, essa aí não pode matar. É uma coisa muito séria, né? E a gente tenta, não sei não, muitos pastores, pastoras, a gente tenta entender, a gente tenta explicar, né, que tem que haver uma respeitabilidade para a gente mesmo, né? E eu gostei muito do seu livro, porque o seu livro mexe, né? O seu livro, ele mexe com a nossa imaginação,
né? Aliás, Walter, né, aliás, né, esse livro aí, né, eu tenho que dizer isso, né? Tem uma banda, né? Essa banda são de jovens, né? Uma grande parte são evangélicos. Eles Sim, adotaram meu livro, pegaram meu livro, alguns textos eles musicaram, são evangélicos. que maravilha, né? E nós estamos conversando entre nós, né, aqui em São Paulo, uma possibilidade da gente, nós, você, se encontrar aqui em São Paulo para bater um papo, Oh, que bom, né? Isso é né? importante, porque a concepção que nós temos do eterno, na Sim, escritura, ninguém prende o eterno é uma energia, né? Ninguém vai prender, né? Só que as pessoas querem prender, eu prefiro chamar eterno do que chamar Deus de Zeus, né? Então, né? uhum, Então, o eterno, ele está preso, né? As pessoas querem uhum, pegar e prender em denominação, dizer o que ele está pensando, né? E são coisas perigosíssimas, né? Eu creio que essa questão da amorosidade preta, né, é uma coisa muito profunda entre a gente. Nós temos que começar a sim. desenvolver essa amorosidade, porque nos ensinaram a amar aqueles que nos odeiam. Isso é todo um processo, né? Eu tive É, até uma moça me ofendeu aí, né? Uma propaganda que eu fiz de supremacia, ela pegou na página Volta de Oliveira, que tem outra página do Facebook, né? Ela chegou a escrever, eu disse que eu estava trazendo a divisão, antes da live, que eu estava trazendo a divisão, que ela era neta de português, era uma mulher preta, era neta de português, era casada com um homem branco, e eu estava trazendo divisão. Eu também não respondi, né? Que a gente entende esse processo de dominação, né? sim. Essa síndrome de Estocolmo que acontece no meio da nossa população. Né? Então ela falou, o que, é que eu fiz? Falei nada, né? Porque a gente chegou a um ponto da nossa vida, eu estava falando isso até com uma amiga minha, né? Uma pastora, né? Gosto muito dela, admiro muito a reverenda Cleusa Caldeira, né? A pessoa que eu mais admiro aqui no meio de teologia, eu admiro mais a Cleusa Caldeira, né? É a pessoa, assim, para mim, mais importante a nível teológico. Eu falei assim, reverenda Cleusa, a gente tem que ouvir certas coisas e ficar calado, a gente não está podendo responder nada, né? Em relação à mulher que ela se ofende. Então, eu não respondo, né? Mas me deu vontade de responder, né? Ela, você está só porque eu falei a palavra supremacia branca. A supremacia branca, né, ela está sendo totalmente proibida porque as pessoas não querem que a gente fale supremacia branca. Né? As pessoas, muitos pretos e pretas não querem que a gente fale que está acontecendo racismo. E na conversa de encruzilhada, você trabalha algum texto referente a esse apagamento mental, nenhuma dessas conversas? Ó, eu acredito, Walter, que a maioria, uma grande parte dos meus textos, né, ele discute isso, Sim. né, essa questão racial, né, quando você coloca um Exu para conversar com Jesus na encruzilhada sobre a situação política e econômica do seu povo, do povo dos dois, né, você automaticamente você vai estar discutindo ali também o racismo, porque automaticamente você vai relacionar a nossa situação econômica, né, com a escravidão, com o colonialismo, né, com a lei da terra de 1850, que impossibilitou os pretos e pretas a ter acesso à terra, a lei do boi de 1950, Sim, de sim, sim. 1950, né? A lei do boi que tirou, não tirou, não, nem estava, impossibilitou os filhos do pobre ir para as universidades, só os filhos de fazendeiro. Então, em todos os meus contos, crônicas e conversas de encruzilhada, aponta para isso, de uma forma mais intensiva ou não, mas aponta. Até nos diálogos, né, até nas crônicas, que é mais, né, é um chamego entre um preto e uma preta, né, um chamego, uma relação, ali também eu coloco assim, né, né, sutilmente, essa questão da, da, do, do
do racismo dentro dessas coisas. Porque, É por, interessante, né? porque, olha, nós que escrevemos, você que também é um escritor, né, é impossível a gente não perceber isso nas ruas. E as minhas crônicas, eu escrevo nas ruas, né, com comportamento. Então, isso povoa em cada esquina que a gente anda, em cada ônibus que a gente pega, em cada boteco que você entra, enfim, em cada igreja que você vai, em cada candomblé que eu vou, essa questão racial, ela está povoando ali. Não tem como você escapar disso. Então você tem que escrever, Com né? certeza. Não tem como. Eu assisti uma live de desse de um rapaz, né? É que o pessoal vem sempre me procurando, né? Ah, pastor Walter, tem uma live aí, queria que você assistisse, não sei o que, eu fui assistir no YouTube. Era uma live do pessoal da igreja congregacional. Aí chamaram lá um pastor antigo, que está em Portugal. Eu não quero ver o nome da pessoa, não, que eu sei logo. Daqui a pouco ele disse que tinha racismo no Brasil, mas era um racismo localizado, né? Em algumas igrejas tinha, em outras igrejas não tinha, né? Essa conversa fiada, isso é conversa fiada. O racismo, ele está em todos os locais desse país, porque o racismo é estrutural. Sim, O racismo é estrutural. Não tem como você falar assim, olha, na minha rua não tem racismo, naquela rua tem, naquela igreja não tem, naquela igreja tem, aquele candomblé, naquele instituto espírita, onde está a presença do homem branco e da mulher branca, ele leva o racismo. E tem outra coisa, esse racismo está tão organizado, que eu estou trabalhando essa questão a nível de igreja, né, a nível também de teologia, ele está tão organizado que hoje você não precisa mais estar com a presença do branco. O racismo ele se introjetou na mente das pessoas pretas, na questão da autorrejeição. Né? Existe uma autorrejeição muito forte. Então, é necessário esse reencontro da gente com a gente mesmo. Esse, para mim, é o processo mais difícil que nós vamos enfrentar. Até as relações pretas, né, estão conflituosas. Estão conflituosas porque estão dentro dela, o racismo está dentro dela. Né? São relações muito conflituosas. Eu me lembro na época da Liberdade, eu estou no maior bairro preto aqui em Salvador, né? Eu estou no bairro da uhum. Liberdade. Amo esse bairro da Liberdade. Antigamente, que na Liberdade, você fala na minha live, né? Você andava nas ruas, até os homens, né, tinham preocupação de estar com o cabelo bem cheio de vaselina, entendeu? Brilhantina, para o cabelo estar bem, aquela coisa toda. As mulheres usavam enê, queimavam a cabeça, passavam rouge no rosto, né? Todo aquele processo de não querer ser o que nós somos. Né? Então, eu acho que a nossa população está se reencontrando. Nós estamos em um reencontro com a gente mesmo. É necessário a gente se reencontrar, a gente se ajeitar, como fala, né? Se ajeitar primeiro, Sim, né? sim, sim. Para partir para um confronto maior e acabar com esse racismo. Você falou para você também citou algumas coisas interessantes, né? Que você falou sobre a violência, né? Nós vivemos em diversos tipos de violência. Né? Então, eu sei que você se preocupa muito com isso, né? O que você tem para a gente começar a conversar sobre essa palavra que mais afeta e que mais assusta a nossa comunidade em todo o Brasil, que é a violência? O que o irmão tem a falar sobre isso? Então, Walter, a violência, né? A gente não pode discutir a violência nas ruas, na esquina, ou numa chacina, se a gente não tem uma compreensão da história. Aliás, eu nem vou falar, né, eu acho que todo mundo sabe, pelo menos que, né, imagino isso, né, do tempo da escravidão, tal, essas coisas todas, e na década de 60, né, a escola na década de 70, com a criação dos esquadrões da morte aqui no Brasil. Né, na década de 70, né, a escola, os mesmos generais que hoje faz birra contra da chilique contra o Gilmar Mendes lá no Superior Tribunal, né, são os mesmos que na década de 70, né, junto com a CIA, que na época quem era o presidente da CIA era o Henry Kissinger,
né, era o presidente da CIA, que treinaram, né, os militares brasileiros aqui no Brasil, através da Escola Superior de Guerra, a treinaram a torturar e criar esquadrões da morte. Por quê? Naquele período, Walter, o, se tinha uma ideia, né, que, né, era uma coisa até louca, né? Mas eles pensavam assim, que eles começavam, na década de 70, eles imaginavam que chegando no ano 2000, o número de marginais aqui no Brasil seria maior do que o efetivo do Exército. Né? Então, o que eles fizeram? Quando você fala em marginalidade aqui no Brasil, você não está falando daquele menino em Brasília que foi picado pela cobra. Você está falando do cara que foi preso e morreu na cadeia pela Covid-19 por causa de 10 gramas de maconha no bolso. E qual é a cor desse cara? Era preto. Né? Então, preocupado com esses marginais pretos, né, vamos ser bem claros, eles começaram a exterminar essa população através do Esquadrão da Morte e principalmente com a lacreadura das mulheres pretas, aí na Bahia, no Maranhão, no Rio, em Minas, nos Rapaz, estados. que maravilha você falar isso. Vou só cortar você um pouquinho, sabe por quê? Eu tenho um livro dado e conversei pessoalmente com o doutor Mário Victor Assis Pacheco. Doutor Mário Victor Assis Pacheco era um homem branco, um médico, né, que em 79 eu conversei com ele. Ele escreveu um livro, né, que vocês são pesquisadores, que está nos anais do Senado Federal, sobre essa questão, né, de esterilização das mulheres pretas nesse país, naquela época, foi discutido no Senado Federal. O senador pela Bahia era Luiz Viana Filho. Ele coloca que a CIA, através da Benton, certo? Esterilizou mulheres no Maranhão, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Pernambuco, vai esterilizar mulheres na África e vai esterilizar mulheres também na Índia. Isso está tudo registrado. As novas gerações, eu sou meio problemático, né? As novas gerações não conhecem isso. Então, essa questão de esterilização das mulheres pretas que você está comentando aí, dessa ideia da matança das crianças pretas, de todo um processo, isso é uma questão política. Isso Exatamente. é uma questão política muito séria, muito séria. Eu conheci isso, esse livro existe, é só vocês procurarem aí na internet, anote o nome, Mário Victor Assis Pacheco. Repetindo, Mário Victor Assis Pacheco. Vocês que pesquisam, vocês vão ver que a esterilização do povo preto foi um planejamento muito grande. Eu não vou entrar mais nessa discussão, que aí vai entrar em algumas ideologias que são defendidas aí, entende? Mas é um processo muito violento, né? Eu conheço isso. Foi decisão política. Pode continuar, à vontade, falando. Foi uma decisão política, matar os que estão vivos e evitar que nasçam mais. Então, para compreender a violência que se dá hoje nas periferias, você tem que entender isso. Né? Você tem que compreender que isso é um plano político. Né? Olha, quando o camarada pisa no pescoço de uma mulher negra na periferia e tira o boné para um rico lá no Alphaville, não é à toa. Há muito tempo atrás, um comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né, ele falou uma coisa que eu não esqueço até hoje, isso faz mais de 20 anos. Ele falou o seguinte: olha, gente, a PM foi criada para proteger os que têm dos que não têm. É isso. Né? Então, a questão da violência ela é mais complexa do que isso. É uma decisão política. E para reverter isso, Walter, aí já é opinião minha, né, o preto e a preta, ela tem que discutir política, ela tem que disputar os espaços políticos, os espaços de decisão. Né? A gente está muito na fase do reivindicar. Reivindicar não, a gente tem que ir para a disputa. Né? Eu acho que você está falando aí sobre a Polícia Militar. Eu sou historiador, né? Sim, eu sei. A Polícia Militar, né?
ela foi criada especificamente, inicialmente, né, na época do Império, né, para perseguir escravizados, né? Porque isso aí não tem problema nenhum, ninguém precisa se zangar. Era um processo do É, Brasil, onde o Brasil vivia em um modo de produção do escravagismo. Então, o mais temido ali era aquele homem africano, né, aquela mulher africana, né, que estava acorrentado e fugia. Então, ele fugia e tinha que cometer para o sistema crimes. Então, era necessário, que era um bem semovente, né, criar uma polícia que fosse atrás desses escravizados. Depois desse processo todo, vai entrar uma ideia nesse país, né, chamada a ideia do Lombroso, né, que vai identificar o marginal através, né, da sua anatomia, sim, sim. né, através do Lombroso. Né? Isso vai É. passar. Então, a ideia de que nós somos marginais, bandidos, é muito forte na nossa comunidade. Se eu não me engano, Não se adianta, não. Na é comunidade antropologia preta também. criminal. Na comunidade preta também, né? Já teve casos Sim. aqui na Liberdade. Aqui na Liberdade, que é um bairro preto, né? De eu andar na rua, as mulheres pretas esconderem a bolsa, né? Eu achei isso engraçado, né? As mulheres pretas aqui em Salvador escondem a bolsa quando passa o homem preto, e quando eu vou ali no Rio de Janeiro, né? Ando de Copacabana para outro lado, né? Eu falei assim, oh, como é que está acontecendo aqui? Elas querem para esconder a bolsa quando me veem, elas passam tranquilamente, não sei porquê, doutor, entendeu? Não entendi o motivo, né? Eu sou do Rio de Janeiro, mas faz tempo. Essa situação eu achei engraçada. Né? Eu andei umas 2 vezes ali, 2 vezes que fui no arpoador, né? De Copacabana para o arpoador, as pessoas esconderam a bolsa naquele lugar, naquele local, né? Mas quando chega aqui no meu bairro da Liberdade, esconderam a bolsa. Teve um dia que eu estava aqui no Ponto da Liberdade, aí tinha um branco no ponto, quando ele viu, escondeu o relógio, né? Eu falei assim, meu amigo, não estou roubando o relógio hoje, não, estou roubando outras coisas. Entendeu? Aí chegou ele entrou no. Essa questão que você falou também da violência que acontece no Esquadrão da Morte, eu morei em Queimados, na Baixada Fluminense, fui criado em Queimados. Naquela época, tinha um tal do Mão Branca, né? Sim. Esse Mão Branca era um terror. Eu tinha assim, uns 7, 8 anos, eu tinha medo do Mão Branca. Então, morria preto, né? Aí eu tinha medo de ir à rua, mão branca, a gente brincava, vai ver uma mão branca aí, ver uma mão branca, ver uma mão branca, né? E a gente começou a ouvir essa questão do mão branca. Eu tinha um tio que trabalhava na invernada de olaria, né? Aquele negócio de esquadrão Lecoq, a história toda eu conheci pequeno, né? Que a Os 12 gente vai homens, ser criado os 12 homens de ouro, né? É uma história é, bem antiga. do cara de cavalo que morreu, que era um bandido famoso, né? Os mineirinhos, eu sempre acompanhei isso, né? E a gente vai sendo criado com medo, né? Medo de sair, medo de estar nas ruas, né? Que as pessoas não respeitam. Eu mesmo tenho muito medo, quando eu vou a São Paulo, dificilmente saio de noite, né? Eu fico ali escondido no hotel, né? Eu sou muito recebido em Uhum, São Paulo, porque é muito branco São Paulo, né? E eu estou mais tem. acostumado a ver muito branco. Estou muito aqui na liberdade de saber preto. Mas, Luiz, continue, Luiz, Oi. falando aí sobre o que você estava falando. À vontade. Não, não, então, sobre a questão da violência, ela, ela, na minha opinião, para termos uma compreensão melhor dela hoje, é necessária essa discussão da lacradura, do extermínio através dos esquadrões da morte, né? E dentro desse livro, né, dessa conversa de cruzilhada, né, eu trato disso também, né? Eu discuto isso, né? E graças ao Xalá, né, que tem o pessoal da banda Simple Soul, que é uma banda que a gente tem algumas coisas junto, né? Aquilo que eu te falei, eles pegam meus textos e transformam em música para levar para a periferia, né? Eles têm feito isso, né? Eles têm pegado alguns textos meus, inclusive até que eu te mandei um, né, para você ouvir, Sim. né? Para estar levando de uma forma musical e poética
para as periferias, para estar discutindo isso, essa questão. Porque cá entre nós, viu, o Walter, as pessoas pouco leem, né? Vamos ser francos, ninguém lê. Sim, Né? E quando lê, lê fragmentado. Né? O sim, pessoal consegue fazer um juízo em cima de um texto fragmentado, não de um texto todo. Né? E isso é ruim, porque a gente percebe como a falta de leitura, uma falta de uma literatura, uma falta de leitura, né? Ela consegue trazer consequências irreparáveis às vezes. com Né? certeza. Hoje nós estamos com o presidente da Fundação Palmares, o cara o quanto ele puder negar a questão da ancestralidade, ele vai negar. Né? E Eu acho ele não interessante tem o pudor de falar. o que você falou da leitura. Eu sou professor há muito tempo, né? Eu sou professor desde. Se eu te contar a época que eu sou professor, você vai dar risada. Eu comecei a ministrar aula quando entrei na faculdade, né? Em 1978, né? Eu estou em sala de aula. Então, tem um tempinho já em sala de aula, né? Já há um tempo. São 42 anos em sala de aula. O que acontece, né, no processo de educação que o nosso povo preto não lê, né, é porque foi feita toda uma programação para que ele não lesse. Sim, Toda uma programação, porque a supremacia branca era muito inteligente. Então, as nossas crianças, né, elas não foram acostumadas a ler. Tanto assim que hoje, eu tenho 4 netos, um dos meus netos está em uma escola aonde aqui em Salvador, né, que é outra concepção de educação, aonde ele se reconhece como preto, né? E são essas coisas que nós necessitamos fazer nas escolas públicas. Porque as escolas públicas elas têm um processo muito forte que essa questão da leitura, essa questão da aceitação, nós temos um problema muito grande, né? Exatamente com a Lei 10.639, que professores e professoras evangélicas se recusam a trabalhar essa lei por questões que eles têm de. Eles pensam que vão ficar falando, tem que falar de candomblé, que eles não querem falar, é um direito que eles têm também, né? Mas, então, o que a gente está fazendo, né? Eu e a mestra Thaisa Ferreira, nós estamos já terminando o curso, né? Especialmente para pessoas cristãs evangélicas começar a trabalhar essa lei de outra forma, né? Então, a gente, com a nossa experiência, né? Nós criamos um método, né, que eles vão trabalhar a lei de 10.639 de uma forma muito gostosa. Eles não vão ter receio de trabalhar a lei. Mas é todo um processo de negação. Essa negação faz com que a criança não aprenda. A escola ela é totalmente racista, a escola é totalmente branca, a escola é sim, totalmente excludente para o nosso povo. É por isso que eu digo sempre, né? Nós temos que ter a saída. Nós temos que ter a saída. Nós temos também que descobrir as nossas saídas também, nossas saídas próprias como povo, né? Eu fico pensando, rapidamente, São Paulo é o estado que tem mais preto desse Brasil. Eu penso que a Bahia é São Paulo. São Paulo tem na base de 15 a 16 milhões de pretos. A Bahia deve ter na base de 11 a 12 milhões. São Paulo tem 4 milhões mais de preto do que a Bahia. Né? Então, São Paulo, para mim, é um local que não é a Bahia, não. São Paulo, para mim, é um local que tem que alavancar certas coisas. Né? Ali na Zona certo. Leste, Baixada Santista. Você sabe disso que você anda nas ruas de São Paulo? Né? Eu sou da Zona Leste. Oi? Eu sou da Zona Leste. Da Zona Leste. Na Zona Leste tem a nossa amiga Ana, né? Lá do coletivo o Gima, tem o CPA, né? Muita coisa boa em São Paulo. Mas sim, continue aí continue falando sobre a questão da violência, né? Que a violência é muito importante. A gente está discutindo sobre ela. Métodos que a gente teria de evitar essa violência. Quais Bom, seriam as saídas? olha, Walter, claro, dos nossos bate-papos, né, da conversa, tudo, e de nossas organizações em movimentos, eu acho que não tem outra forma a não ser
né? É você disputar o poder político e destruir essa sociedade e construir outra. Não tem outra forma. Não dá para você remediar uma sociedade que tem mais ou menos 500 anos, que foi estruturada em cima do racismo, em cima da escravidão, em cima do sangue do preto e da preta. Não tem como você rebocar isso, dar uma aparência bonita. Não. É você destruir essa sociedade e construir outra. E como é que se dá isso? É você disputar o poder pelos caminhos que se tornarem necessários, como diria Malcolm X. Essa é a minha opinião. Não tem outra forma. Não tem essa de reformismo, não. É você construir outra. Temos que desorganizar, né? Organizar chama-se organização, né? Organização é uma coisa que o nosso povo tem que aprender a fazer. Vamos aqui Oh, às conversas, né? Rapidamente. uh-huh. Maria Aparecida Pinto Costa falou, Eliseu, é nós por nós, Clarice, serve viam até entrar em goma. Maria Aparecida, somos muitos, deveríamos fortalecer esta cultura de apoiar e incentivar nossos irmãos. A Das Rodos Germano, concordo. Das Rodos Germano, estou amando. Paulo Felipe Alba, preciso desse livro, seu livro. Pablo Felipe, Obrigado. aonde compro? Aonde compro? Que maravilha. Ana Lúcia, quem falou bastante inteligência na sua colocação. O tema do seu livro me chamou a atenção. Grande Sidney Rocha, meu irmão Sidney Rocha, da banda Quebra na Gaste. E a Guerreiros, vibrações positivas. Boa noite, irmãos. A irmã Joana Oliveira, reencontro da gente com a gente mesmo. É isso. Eliseu da Silva Chuchu, a violência no Brasil é um produto que se vende. Cris Souza, muito bom papo. Rita de Cássia Reis, que live. Aula maravilhosa. Parabéns, Walter Passo, Luiz Mendes, obrigado. Obrigado, Rita. Pablo Felipe, contra o salve, polícia. Eliseu da Silva, Sanchum Luiz, depois manda no meu Face como adquire o seu livro, viu? Maravilha. O grande poeta é amigo meu, Roquildes Ramos, que maravilha! Roquildes Ramos é outro que está correndo aqui do Caçaraqueto, viu? Ele de Jovina. Máximo respeito ao Roquildes. Quero os dois aqui em agosto. Roquildes Ramos. Corri para ver esse momento, mas não consegui. Chegou. Pablo Felipe. É gente, viu? Pablo Felipe disse assim, o poder político direciona os recursos de forma legítima. A Rita Cássia falou que já postou o link para o pessoal comprar seu livro. Ana Lúcia falou, sabe as palavras, lançar um novo olhar para essa realidade. E aí vai, né? Muita gente, característica dos encarcerados e homicídios, né? Jovem preto, periférico, ou seja, inimigos da nação brasileira são considerados, né? Então, é muita gente comentando, muita gente bonita comentando, muita gente querendo o livro do nosso irmão Luiz Mendes, e deve comprar. Todos devem comprar o livro do irmão Luiz Mendes mesmo, viu? Tem que comprar, porque você viu comprando o livro aí de branco o tempo todo, passaram a vida toda. Passaram a vida toda comprando livro de branco, comprando jornal de branco, vendo programa de branco. E o livro do nosso irmão Luiz Mendes está aí, viu? Para ser comprado, para ser lido, para ser divulgado nas escolas, para ser presenteado, não é isso? Vamos lá, Luiz, vamos aqui na nossa conversa de preto. Fala em conversa de preto. A próxima live que a gente vai ter aqui vai ser com a grande poeta baiana Ana Jara Tavares. Que beleza! Na próxima quarta-feira, Ana Jara Tavares aqui presente. É muita emoção, a grande Ana Jara. Que legal. Viu, Luiz? Ana Jara é uma poeta assim, maravilhosa. E agora, na próxima Caçalaqueto, o nosso programa está se mudando, né? Está fazendo de mudança, né? Para a página Conversa de Preto, né? Eu vou tirar aqui da minha página, viu? Vou levar para a Conversa de Preto. Continue, meu querido Luiz. Então, Walter, é essa a percepção que eu tenho. Você não tem como você, né? A única forma de você propor algo é você ir para a disputa, né? Não dá para você. É porque eu acho, até então,
a gente deixava as nossas questões, as nossas reivindicações para esse ou para aquele grupo, levar lá para discutir, para debater, tal. Não, essa questão é nossa. Então, nós temos que se organizar. Nós, pretos e pretas, jovens, negros, índios, temos que se organizar e ir lá disputar o que é nosso. Nós temos que disputar, construir o que é nosso. E para fazer isso aí, olha, não dá para você. Se você está pensando em ir para uma disputa sem despentear o cabelo, não vá. Porque não tem outra forma. São questões nossas, são reivindicações nossas, são coisas nossas históricas. Então, a gente não dá para a gente é, né, atribuir a outro discutir, a um grupo branco discutir. Não, isso é coisa nossa. Nós temos que ir lá para disputar. Ah, mas nós somos maioria, então vamos construir a maioria. É engraçado que né? eu sou muito de partido político, né? Mas é engraçado que na Câmara dos Deputados tem uma chamada bancada evangélica. Né? Essa bancada Tem. evangélica ela é poderosíssima. Os Sim. evangélicos, né, eles têm posições separadas. Né? Uns são chamados tradicionais, outros são pentecostais, outros são neopentecostais, outros acreditam na predestinação, outros acreditam na presciência, e por aí vai as questões doutrinárias. Mas quando eles chegam lá, eles são evangélicos. Ninguém briga por doutrina, não. Eles brigam por propostas fechadas dos evangélicos. E eles têm um poder imenso de decisória ali dentro. Né? Mas nós, pretos e pretas, nós não conseguimos nos organizar. Isso é um processo que eu falo da supremacia branca. Está tendo até uma organização de uma coisa que eu até falei no ano passado aqui, né? Falei para a Garreca Tanilha, né? Nós deveríamos marchar 1 milhão de pessoas para Brasília. E as coisas, um montão de gente pensa um montão de coisa ao mesmo tempo, né? Então, hoje já está sendo organizada, né, essa marcha para Brasília, em março. Tem um grupo, né, no Zap, que está chamando os pretos e pretas para organizar a marcha para Brasília, né? Certo. Mas eu faço parte do grupo, né? Eu até questionei no grupo nessa questão das pessoas estarem ali representando partidos. Né? Eu não gosto disso. Né? Eu acho que a Uhum. gente, quando quer fazer alguma coisa nossa, uma marcha, nós temos que ir com o povo preto. Né? Porque nos Estados Unidos, quando o irmão Luiz Farrakhan chamou 1 milhão de homens para marchar sobre Washington, não foi partido político que liderou as marchas. Nós temos que começar a aprender a liderar as nossas coisas, né? Marchas, passeatas, né? Sem essa preocupação de colocar o partido na frente, apesar que cada pessoa tem o direito de ter o seu partido. Quando a gente faz isso, eu senti no grupo já muita briga por questão partidária, né? Porque eu penso assim, eu penso acolá, eu penso assim, eu penso acolá. Nós temos que pensar primeiramente como preto, né? É o que eu digo para os evangélicos, né? Os evangélicos, eles chegam na organização lá de Brasília, né? Eles pensam como evangélicos, eles fecham o bloco. É isso que é a minha preocupação da gente organizar, né? Seja pessoa de candomblé, seja de umbanda, seja espírita, seja evangélico, seja católico, né? Eu creio que a gente tem que ficar bem organizado para o enfrentamento. Enquanto nosso irmão está voltando, eu tenho meu livro aqui, para quem não conhece, O Perfume de Melanina, é um livro de poesias. Acompanha O Perfume de Melanina, um CD, onde tem aqui o Hipácio, tem um montão de gente boa aqui que declamou, né? A Tati Menezes, o Elson, Anderson Hebreu, são diversas poesias também aqui com as pessoas declamando O Perfume de Melanina, né? Esse livro aqui vocês podem me pedir se quiserem adquirir através aí só colocar inbox, né? O livro, eu envio esse livro por R$ 25, vocês recebem em qualquer parte do Brasil esse livro Perfume de Melanina. No mês próximo, eu estou lançando o livro Jardim do Éden Africano, né? A gente está mostrando que o Éden foi na África, né? Esses caras estão ficando doidos com isso, né? Não tem como dizer que não é.
E em breve também está saindo curso, né? Um curso de pedagogia afrocentrada, né? Organizado pela mestra Thaisa e por mim. Nós estamos aqui aguardando o nosso escritor, irmão Luiz Mendes retornar, que sempre dá um probleminha, aí sai e retorna. Vamos aqui ver mais algumas mensagens. Felipe Casas, boa noite. Rita de Cássia chamou Serjão e Assurama. Cristoso isso. Roquildes Ramos fez uma pergunta para provocar. Gostaria de provocar como faremos organizações políticas se não temos escolas de formação preta de massa para agirmos coletivamente, não apenas como indivíduos, né? É uma provocação que foi feita aqui para o nosso amigo irmão Luiz Mendes, mas enquanto ele não chega, viu, Roquilde? Eu acho que essa escola de formação preta de massa ela tem que existir. Eu creio que os movimentos pan-africanistas desse país já estão fazendo, especialmente São Paulo, na Zona Leste, né? A UCPA, o pessoal do coletivo Gima, nós temos que nos organizar como pretos e pretas, começar a discutir, começar a ter propostas políticas, né? O CNNC, que é uma organização que eu faço parte, está trabalhando também isso aí. Eu vejo que é nós por nós. Vamos aqui, eu vou sair aqui um pouquinho, né, que eu vou colocar de novo o nosso irmão aqui no Luiz para voltar. Ele já saiu de novo. Ele está entrando, está saindo, não está conseguindo ficar, mas daqui a pouco ele retorna. É isso, gente. Hoje nós recebemos aqui, acho que ele chegou agora, vamos colocá-lo de volta. Um momentinho. Pronto, Luiz. Saiu, foi tomar água. Peço desculpas. A gente sai, toma um copo d'água e retorna. Peço desculpa a todos e a todas aqui, porque aconteceu um negócio aqui. Tem uma pergunta aqui para você, viu? Oi. Tem uma pergunta do nosso amigo Roquildes. Diz o seguinte: a pergunta é para você. Viu? Gostaria de provocar. Né? Isso é Roquildes, né? Gostaria de provocar. Como faremos organizações políticas se não temos escola de formação preta de massa para agirmos coletivamente, não apenas como indivíduos? Bom, na minha opinião, né, existe uma diferença a gente pensar uma escola de formação formal, como essa que existe aí, ou uma escola de formação como os irmãos, né, os irmãos afrocentristas propõem. Há várias formas de a gente se organizar. A gente não pode pensar em uma escola de formação nos moldes daquilo que a gente conhece. Né? Existem vários grupos de formação, não só aqui em São Paulo, como no Rio, em Minas, Salvador, né, de afrocentristas que estão politizando o seu povo, que estão discutindo política. Né? Eu acho que já existe. É que a gente, né, é que pelo menos eu, né, é aquela é aquela coisa daquele filósofo, né, Zygmunt Bauman, né, aquela coisa líquida, né? A gente, as coisas passam tão rápido pela gente que a gente tem vontade de já estar organizado, mas não estamos organizados. Isso é paciência, né? Não tem como, né? Mas eu acho que já existe, sim, né? Existe, né? De uma forma ou de outra, os grupos de mulheres negras, né, estão se organizando, grupos que discutem a questão africana, já existem diversos por aí, já estão discutindo. Agora, o que falta, né, é a gente, né, chegar ao momento, né, da gente estar levando isso para a rua. Isso tem que ter paciência. Mas, paralelo a isso, existem algumas disputas que a gente pode estar junto.
né, paralelo a esses grupos de informação, né? Eu acho que tem, sim. Eu acho que a gente não pode também, né, perder a esperança, né? A gente não pode. É verdade, né? São muitos grupos que existem, né? De Existe, claro, formação, né? É resistência, né? Nós passamos por diversos processos de resistência, né? Quando nós sim, estudamos a resistência do nosso povo, né? Desde o momento do sequestro, né? A organização dos quilombos, de sociedades, né? Até com seus problemas, aí vai chegar um momento, vai vir a Frente Negra, o Teatro Experimental do Negro, a gente está sempre resistindo. sim, Mas eu entendi o que o Roquilde falou, né? No sentido que a gente precisa formar escolas mesmo, escolas direcionadas por pretos para pretos. Eu acho isso muito importante. Agora, incrível, né? Que aqui o Flávio Tongo, que é um amigo que eu conheci quando estive lá no Congresso Pan-Africanista em Vitória do Espírito Santo há alguns anos, ele falou lá, professor Walter, você conhece o Black Caucus? Né? Aí colocou aqui um link na pede para a gente olhar. A Cristosa falou: nossos antepassados lutaram no passado para que nossas leis fossem preservadas. O Flávio Togo da Silva continua. Essa seria a nossa bancada, feita no Congresso Nacional, inspirada no Black Caucus lá dos Estados Unidos. Aí ele vai lá, mas coloca lá um link. E aqui eu estou muito feliz por chegar a maior teóloga preta do Brasil. A maior teóloga preta do Brasil, a única mulher preta que está fazendo verdadeiramente uma teologia negra, que é a reverenda doutora Cleusa Caldeira, né? Uma grande amiga que eu tenho muita admiração por ela. A reverenda Cleusa Caldeira diz o seguinte: parabéns pela live. É importante dar visibilidade para a produção de conhecimento do povo preto e fazer circular nosso dinheiro entre nós. É sempre uma alegria aprender com homens pretos, né? Olha que maravilha, né? São palavras, né, que muito bonitas, né, das nossas irmãs sim, pretas, né? sim, Nessa sim. troca, né, nessa troca, quanto mais vindo de uma doutora que é a Cleusa Caldeira, né, todo respeito por ela. Rita Cássia mandou Elizabeth Aparecida, Rita Cássia chamou Elizabeth Venância e Cristosa Concorde, né? Então é isso, nosso irmão Luiz Mendes, né? É isso. Todo esse processo de conhecimento, né? Todo esse processo de encontros na encruzilhada, né? Porque a encruzilhada tem essa ideia de expansão, né? De mundo, né? De Sim, vários contato, né? caminhos. Aí Sim, quando você falou que teve que você botou na conversa de encruzilhada, né? O Exu conversando com Jesus, né? Primeiro momento a gente tem que esclarecer que Exu não é o diabo, né? sim, sim, Diabo não tem na exatamente. cultura iorubá, né? Exu não é Não, o diabo. O diabo é outra coisa, Exu é outra. E é interessante que quando você trabalha com Exu, né? Você vai ver que o Messias, qual eu acredito, né? Ele é representado também como caminho. Ele é o caminho, né? Ele está no caminho. Ele é o caminho, assim, nossos textos, né? Ele é o caminho, ele é verdade, ele é vida, e também ele é o intercessor. É ele que leva as mensagens, né? Você está entendendo, pronto, né? Então, eu estou então ele é entendendo. chamado, ele é chamado de Yahshua, né? Algumas pessoas chamam de Yeshua, né? No hebraico, né? Então, é muito interessante, muito interessante. Essas coisas que a gente trabalha na nossa teologia, a reverenda Caldeira sabe, o reverendo Caldeira sabe muito bem disso, até melhor do que eu, né? Então, essas conversas são necessárias, esses reencontros são necessários. É necessário que o nosso povo se reencontre com ele mesmo, não é isso? É isso Então, aí. estamos ainda com o nosso querido Luiz Mendes, Luiz Mendes, Luiz Mendes. Luiz Mendes, mostre de novo a capa do seu livro, para quem não viu. Ó, que beleza. Gente, bora comprar esse livro, gente. Vamos embora comprar esse livro. Vamos embora comprar, porque é um livro bom e depois você está ajudando o irmão. Né? É um livro bom que ajuda o irmão. Né? Nós Rimou. temos que fazer circular o dinheiro na comunidade preta. Nós temos que circular esse dinheiro na comunidade preta. No momento que a gente começar a circular o dinheiro na nossa comunidade, a gente começa a mudar esse país. Porque são Exatamente. 100 milhões de consumidores. Porque até o bebê consome. Se você compra uma fralda para o bebê,
um leite para o bebê é que está consumindo, né? É isso? Exatamente, Então, nós somos exatamente. 100 milhões de consumidores, imagine, 100 milhões de consumidores. Eu sempre digo isso. Eu escrevi há uns 20 anos atrás, sei lá, quando tinha naquela época do Orkut, né? Eu escrevi um texto que eu fiz um cálculo meio doido, né? Sobre a cerveja, né? Aqui em Salvador. Eu falei o seguinte, né? Se 10% do dinheiro gasto em um domingo por mês em cerveja, que o nosso povo gasta em cerveja, em cachaça e uísque, em tabaco, se esse dinheiro fosse retirado, nós criaríamos as nossas universidades, porque a gente está sustentando o homem branco, né? Sustentando as empresas de cerveja, sustentando as empresas de tabaco. Nós estamos deixando eles mais fortes para bater a gente. É só É, cortar. Só é só cortar. cortar. Exatamente. É só É cortar. sério. Sim, Luiz, vamos continuar a nossa conversa, né? Quando você falou aí que conversa também com o Tupã, né? Eu achei muito legal. Me conta um pouquinho disso aí, essa conversa com o Tupã. Não, eu volto. É impossível a gente discutir a questão da religiosidade aqui no Brasil sem também convidar o Tupã. Ele é o senhor dessas terras, vamos ser franco, né? Vamos ser franco, né? Então Exu, né? Oxóssi, né? Que é das matas, Exu, né? Ele chama o Tupã para dialogar. Até porque o nosso povo também reverencia as matas, as florestas, cujo dono aqui no Brasil é o Tupã. Então, qual o problema do Exu ir lá discutir com o Tupã a questão das queimadas, a questão do agronegócio, né? A questão do assoreamento dos rios, que atrapalha o Xum, né? Que a ela pertence os rios, a privatização da água, né? Da água doce, cujo domínio é de Oxum, né? É do Boto, né? Então, essas entidades, você também tem que dialogar. O bom de ser escritor, né, o Walter, é que a escrita possibilita isso, né? Você, você consegue, né, chamar todos para conversar. Isso que é o legal do, desse diálogo, né? Dessa conversa de encruzilhada, né? Você possibilita esses diálogos, né? Eu, né, é, é, né, uma coisa, é uma coisa inimaginável você colocar um Exu para discutir política com Jesus, né? Olorum trocando ideia com Jeová. Não, pô, Jeová, o que está acontecendo com o seu povo? Né? Tem a questão política, a questão do racismo. Então, vamos trabalhar junto, né? Então, é isso que eu faço. Né? E o Tupã não pode ficar de fora, até porque ele é o senhor dessas terras, né? Ele é o dono Tem um né? tema interessante, né? Que há muitos anos, né? Eu sempre fui fã de Martinho da Vila, né? Desde pequenininho. Martinho, Martinho da Vila, Paulinho da Viola. Martinho, bom. E eu sempre acompanhava o Martinho. Aí tem uma música de Martinho da Vila, né? Hoje eu não acompanho mais, falta de tempo mesmo. Né? Mas tem uma música de Martinho da Vila que não ganhou para a Vila Isabel, né? E eu sou portelense de coração, eu sou azul e branco, sou portela e sou Flamengo, né? Aí desde pequenininho. Quando eu nasci, meu pai era portela e era Flamengo, eu tornei portela e Flamengo até hoje. Aí tem uma música de Martinho da Vila que é interessante. Ele fala assim: acorda, Iemanjá, o nome é Iemonjá, né? Ele fala assim: acorda, Iemanjá, deusa do amor, e toma conta do seu povo sofredor. Uma música antiga, essa música, né? Que Martinho da Vila coloca a preocupação, né? Dessa divindade da água, né? A mãe cujos filhos são peixes, né? Ele coloca essa preocupação com os problemas do nosso povo, né? Eu acredito que nós temos que ver as divindades, né? O eterno que eu acredito, ele se preocupa com o meu povo. Entendeu? Nós temos que ver que tem que haver essa preocupação da espiritualidade com a nossa vida. Sim. Né?
Isso é muito Exatamente. importante, esse discurso que você faz, né? Tem que dialogar, tem que... Na minha fé, ele criou o homem mais sua semelhança na África e criou para viver bem. Então, todo o processo de escravidão, todo o processo da vida ruim que nós temos, isso fere a questão, né, desse amor que existe, seja no cristianismo, né, do eterno, seja em outras religiões, o nome que dá as outras divindades, que, na verdade, é o exemplo que eles dão o nome do eterno, do Mari, Nizam, Aham, né? Entendeu? Tem que ter essa preocupação. Essa preocupação é importante. claro, claro. As espiritualidades que não se preocupam com o seu povo, elas estão com problemas seríssimos de relacionamento com o Eterno. Entende? Eu Estão. vejo isso muito, muito, muito forte, né? E estou achando legal quando você fala que existe diálogo, né? Então, é uma forma assim, muito gostosa, né? Para que as pessoas possam ter uma reflexão, né, do que está acontecendo no nosso país, né? Essa destruição louca da região amazônica, das fontes Exa de água, né? Tudo isso exa que é muito... exatamente, Walter. A gente tem que propor o diálogo enquanto é tempo. Porque vai chegar um momento que não vai ter mais diálogo. É? Pronto. Sim, continue. Não, então, não é isso, né? Nós temos que propor o diálogo enquanto ainda é tempo, né? Porque do jeito que a coisa está indo, daqui a pouco você não vai conseguir mais dialogar com ninguém. E aí se torna perigoso viver, não Mas é? os brancos dialogam entre eles. A grande questão, né, é que os brancos dialogam entre eles. Tem uma coisa interessante, viu, Luiz? Você pode até não concordar comigo, né? Aham. No dia um colega, né? Salvador, ele é muito amigo meu, ele é um Ogã, né? Aí ele fez assim para mim, né? A questão do fascismo e antirracismo, né? Aí eu falei assim, rapaz, eu não quero esse negócio comigo não, entendeu? Certo? Porque isso aí não me contempla, não, né? Porque eu conheço muito fascista racista. E conheço gente, todos fascistas são racistas. E conheço gente que não é fascista e é racista. Entendeu? Eu conheço um montão de gente que não é fascista e é racista. Então, ter essa ideia, né, de que todo mundo que é que não é antifascista, né, é antifascismo e antirracismo. Para mim não cola, porque tem gente que é antifascista e é grandemente racista. Eu conheço, eu conheci gente de esquerda, de PT, de PCdoB, que é Uhum. totalmente racista. Eu não vou colocar essa camisa que ele vai colocar. Dessa parte eu estou muito direto, né? Eu acho que a gente tem que Uhum. chegar, entendeu? E começar a ter as nossas mensagens como povo preto direto. Povo preto direto. Povo preto tem que ter uma mensagem dura, uma mensagem direta, uma mensagem contundente para essas novas gerações, né? E eu acho que nós temos, hoje nós somos os griots, né? Nós somos os homens de comunicação, os homens que a juventude observa, e nós temos que ter esse discurso forte. E nós precisamos de um discurso mais forte ainda. Eu acho que os nossos discursos ainda estão sendo muito maleáveis, né? Em frente a uma situação de morte, em frente a uma situação de extermínio, em frente a uma situação de destruição de comunidades quilombolas. Eu já vi crianças em quilombos com as mãos decepadas, né? Eu já vi eles tacarem fogo em igrejas evangélicas em quilombos, em Assembleia de Deus. As pessoas, quando vão para destruir, destroem mesmo. Eu estava conversando com uma amiga de uma região aqui de Salvador, não vou dizer o nome que ela não permitiu, Aham. Uhum. mas na região que ela está, os japoneses estão comprando as terras todas. Estão comprando tudo. Eles chegam na comunidade quilombo, compram as terras e botam os donos para ser empregados deles. São essas situações que nós estamos passando a nível de país, né? A nível de país, nossas comunidades quilombolas estão sendo destruídas, os candomblés estão sendo atacados, as igrejas pobres estão sendo dominadas por esse poder da supremacia branca, e a gente está no processo mesmo de reação. A gente reage ou, culturalmente, na nossa ancestralidade, nós vamos ser ainda mais destruídos, né? Então, nós estamos no Exatamente. processo de reação, reação.
Não, eu concordo. Não, eu não vou discordar de você, não. Eu concordo. E desde o começo dessa live que a gente está discutindo a questão da disputa, Com né? A certeza. questão da gente se organizar. A gente está discutindo, né, a possibilidade da gente tirar aquilo que a gente atribui para eles e discutir com a gente, da gente mesmo ir lá discutir, nós mesmos ir lá discutir o nosso projeto. Então, assim, não há divergência no nosso pensamento. Pelo Com contrário, já certeza. estamos discutindo isso faz tempo. Né? Viu, querido? Aqui tem o Flávio Tom da Silva, colocou. Não, antes a Ana Lúcia falou assim: parabéns, Luiz Mendes. Volte sempre, volta assim. Gostei das suas colocações, uma visão muito inteligente. O Flávio Tom da Silva, que é do Espírito Santo, Vitória, diz o seguinte: essa questão de bebida de fumo para criar e manter faculdade de pretos pode ser uma das bandeiras da futura bancada preta no Congresso Nacional. Eu falei isso aí, mas eu digo que a gente tinha que a gente mesmo cuidar da gente, viu? A gente fazer o processo desse das nossas associações pretas. Viu? Aí o Flávio Togo fala: alguém sabe se o senador Paulo Paim ou outro senador ou deputado federal já realizaram iniciativa de criação de bancada preta no Congresso Nacional, né, inspirada no Black Caucus, né, lá dos Estados Unidos? Aí tem, ele bota de novo aqui o link para vocês irem ver essa coisa aí do Black Caucus, né? Flávio Tonga, ele jogou duro aí. Né? Eu não sei porque eu digo para você, né, eu sou pan-africanista, eu não sou de partido político, né? Eu sou pan-africanista, eu não sou de partido político, não sou candidato, eu sempre falo isso nas minhas lives, né? Por questão de opção política, né, do pan-africanismo, eu nunca serei candidato, eu não votei em ninguém na eleição passada, né, por questão política. Mas vamos aí. Estamos aqui já conversando com o nosso, a 1 hora e 31 minutos, com o nosso amigo Luiz Mendes. Luiz Mendes, nós já estamos chegando ao final da nossa live. Você tem Opa! aí 5 minutos para poder falar as suas considerações finais, coisa bonita, né? Que a gente aprende ouvindo, né? Faça as Oh, considerações finais, né? Dê seu papo inspiral aí, entendeu? Mostre seu livro de novo, diz como ele pode ser comprado. Eu quero que você saia daqui com pelo menos 20 livros vendidos, viu? Vamos comprar o livro do nosso irmão, né? Não, A então, palavra é Walter, sua. antes de mais nada, eu agradeço a você pelo convite, pela honra de eu estar aqui. E como eu disse a você, né, eu agradeço também muito ao pessoal da banda Simple Soul, que tem pegado meus textos, musicado, né, e levado para essa mensagem para onde quer que eles vão, né? E também, né, aquilo que eu estava comentando, a gente tem uma proposta aqui em São Paulo de estar, né, de estar vendo contigo a possibilidade de você estar vindo aqui em São Paulo para a gente estar discutindo essas questões aqui, com o nosso povo aqui. Né? A gente vai conversar depois a respeito disso. Só se for Né? na Zona Leste. Só se for na É Zona na, Leste. é na Zona Leste, no Sovaco de Então, Cobra. pronto, que beleza. Aí agradeço também, né? Para mim estar aqui, eu tive o apoio de muita gente, né? Que acreditou naquilo que eu escrevia, né? Como, por exemplo, né, a Sandra Souza, aí de Salvador, né? A professora Sandra Souza, que inclusive na segunda edição tem um, tem um poema dela, né? Eu coloquei um poema dela. A Rita de Castro, que sempre está dando apoio, né? A Surama Cagiano, que sempre me ajudou também. O Rutildes, né? Um poeta Grande Otilho, libertário, né? A Jovina, que eu conheci ela aqui em São Paulo, no Sarau da Maria, Jovina. né? A minha filha, Laine, né? A mãe dela, Lindalva, né? Enfim, há uma série de pessoas, né, que possibilitaram de eu estar aqui. Até porque, né, existe uma coisa engraçada da gente, né? A gente não acredita muito naquilo que é aquela coisa, né? Você é tão amaldiçoado que você não tem uma autoestima, né? Você não cria uma autoestima. Você começa a criar autoestima depois. Isso você se constrói participando, lendo essas coisas todas.
Então, teve uma série de pessoas que possibilitou eu estar aqui nessa live hoje, né, conversando contigo. Eu agradeço muito a essas pessoas e agradeço a você também, principalmente, né, em ter feito o convite. E ao meu irmão também, que gentilmente, né, aquele que coloca os acordes, que é o Hildebrando Mendes, nos meus textos. É isso. Só maravilha, só beleza, beleza, beleza. Só coisa de preto, coisa de africano, né? Tá? Quando os Isso. africanos conversam, é uma maravilha mesmo. Ainda tem alguns recadinhos aqui, deixa eu ler, entendeu? Para a gente não deixar as pessoas sem recado, sem ler, né? Deixa eu ver. Flávio Togo falou, sou persistente, aprendi no blog do Walter Passo, na época do Orkut, é coisa antiga, meu amigo Flávio. Ana Lúcia falou que acabou, Cris Souza falou que amou a live, e o Pablo, deixa salvo o vídeo, irmãos, está salvo sim na minha página. A Rita, parabéns. O José Antônio, a Rádio de Comunidade Negra do Brasil, teve o prazer de entrevistar o escritor Luiz Mendes, viu, Luiz Mendes? A Rádio da Comunidade Negra do Brasil, viu? Sim, Extraordinário contador de histórias, um negro que defende a causa sempre do povo negro, é verdade, parabéns. A Solange Félix, parabéns pela live, maravilhosa e muito instrutiva. Então, eu agradeço aqui a todas e a todos que participaram dessa live. Quarta-feira nós estamos levando essa live lá para a Conversa de Preto. Estamos recebendo a grande poeta baiana Ana Jara Tavares, que vocês vão adorar. Nós agradecemos a presença do nosso irmão Luiz Mendes, da Conversa de Cruzilhada, já na segunda edição. Então, a gente está vendo que o nosso povo preto escreve muito bem. Muita gratidão, meu querido Luiz Mendes, por sua obrigado. presença, por alimentar, né? Por trazer tantas Eu que coisas agradeço. boas ao nosso público. Um abração, meu querido. Outro Uma abraço. boa sexta-feira com muitas energias maravilhosas. Um abraço. Obrigado, Walter. Outro.